Tarde. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez estou aqui na sala da minha casa para trazer mais uma mensagem aos amados irmãos. E na tarde desse dia eu queria falar sobre um assunto que tem muito me chamado a atenção no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. A respeito o que vai acontecer, com quem vai acontecer, no momento do arrebatamento, as coisas que vão acontecer e tantas outras coisas que vão acontecer. Olha, vocês sabiam que no momento do arrebatamento vai ser um dos momentos mais cruciais da face da terra? Porque no mesmo momento em que dezenas de centenas de milhares de pessoas estarão subindo aos céus, neste mesmo momento, vejam bem, no momento do arrebatamento, prestem atenção no que eu vou falar. No momento do arrebatamento, enquanto dezenas de centenas de milhares de pessoas estarão ascendendo aos céus, entrando pelo portão dos céus, pelos portões dos céus, neste mesmo exato momento, 2 vezes, ou possivelmente 3 vezes mais, pessoas estarão descendo para o inferno, entrando pelos portões do inferno. Um exemplo, se no momento do arrebatamento 100 pessoas ascenderem e entrarem pelos portões dos céus, 300, neste mesmo momento, haverá de estar adentrando pelos portões do inferno. Será que nós já paramos para observar que não somente pessoas caminhando pelas ruas ou dentro dos seus lares, assentados no sofá da sua casa ou possivelmente dormindo, pessoas serão levadas, arrebatadas, mas pessoas em coletivos, em navios, em automóveis, em aviões, muitos deles sob o comando desses veículos que voam, que navegam sobre as águas, trens, metrôs. Será que nós já paramos para analisar isso? Vamos ver, um avião de passageiro que comporta aí cerca mais ou menos de umas 1000 pessoas entre passageiros e tripulação. Vamos botar aí 1000 pessoas. Será que nós já paramos para analisar que o piloto deste mesmo avião, ele seja um cristão e esteja com a sua vida na presença de Deus e no momento do arrebatamento, ele some? Aí vocês vão falar, mas pastor Augusto, tem o copiloto. E se o copiloto também assim o for? 1000 pessoas junto com a tribulação, 2 pessoas são arrebatadas. O que vai acontecer com as outras 998? E o problema não é somente as 998. Imagine um Boeing 747, um Boeing com um volume maior de tamanho, de peso. Imagina, não é somente as pessoas que estão dentro deste mesmo avião, porque se o piloto e o copiloto estiverem na presença de Deus e forem arrebatados, com certeza quem estará dentro do avião já era. Mas o impacto que este avião, se ele cair sobre uma área residencial, sobre um centro de uma grande metrópole, se ele cair sobre uma área rural, nem tanto. Mas se ele estiver sobrevoando nesse momento,
um bairro, um centro comercial, um centro de uma grande metrópole. No momento do arrebatamento, alguns aviões sobrevoando grandes metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio. Será que nós já paramos para analisar um avião de uma grande proporção, Buenos Aires? Será que nós já paramos para pensar Londres? Imagine um avião de uma enorme proporção, ele caindo sobre um centro comercial, sobre um centro onde a vida não para, como é em Tóquio, como é em São Paulo. Sabemos que São Paulo, o centro de São Paulo, o centro de Tóquio, ele não para, é 24 horas no ar. Imagina um avião de uma grande proporção cai num centro desse, com um avião lotado de passageiros, mais a tripulação, e o estrago que esse mesmo avião ele não vai fazer no momento da queda neste lugar. A destruição que não haverá de ser. Carros desgovernados, trens em alta velocidade, o maquinista do trem ou do metrô, imagina não ter quem venha frear acessar esses mecanismos. Será que nós já paramos para analisar o caos que não vai ser no planeta? A cada 100 que adentrar pelos portões dos céus no momento do arrebatamento, 300 haverá de dar entrada pelos portões do inferno. Porque, lamentavelmente, aquele que não for levado no arrebatamento, automaticamente, alguma coisa não permitiu que ele fosse. E uma vez estando na terra, automaticamente só tem um lugar. Será que eu e você, será que nós já paramos para pensar a respeito disso? E arrebatamento, para mim e para você, o que é o arrebatamento? Quem na verdade vai ser arrebatado? Será que no teu conhecimento, no teu entendimento, o Senhor vai vir para mim ou para você? No meu e no teu entendimento, o Senhor vai vir buscar a mim ou a você? Olha, eu cheguei à seguinte conclusão. Unindo ali no que diz respeito à igreja de Pérgamo, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, no verso 17, e unindo ali o livro de João, capítulo 14, no verso 16 ao verso 21. Eu, quando peguei essas duas passagens, Apocalipse 2, 17 e João 14, do 16 ao 21, eu pude entender que quando Jesus ele voltar pela segunda vez, ele não vai vir buscar o homem. Ele não vai vir buscar a mim. Por mais que eu tenha feito tantas coisas aqui nessa terra, por mais que eu tenha feito tantos estudos, por mais que eu tenha entoado tantos cânticos de louvor, por mais que eu tenha falado tantas horas em mistério, por mais que eu tenha imposto a minha mão sobre pessoas e pessoas tenham sido saradas, curadas, por mais que através mesmo da minha vida, pessoas tenham aceitado a Cristo, mas e nada disso vai importar naquele grande dia. Vocês sabiam disso? Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que muitos haverão de naquele dia falar para o Senhor: Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo outro. E qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo? Perdão. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois vos não conheço, malditos de meu Pai. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar pela segunda vez, volto a dizer,
Ele não vai vir buscar nenhum ser humano. Presta atenção. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo, ele não vai vir buscar nenhum ser humano. Ele vai vir buscar apenas aquilo que é dele e que ainda habita na terra. Aquilo que ele deixou aqui na terra, antes dele ascender, ou após ele ascender, para sentar à direita de Deus Pai. É isso que Jesus ele vai vir buscar. Aquilo que lhe pertence. E o que é que Jesus Cristo deixou aqui na terra para que eu e você não viéssemos a ficar órfãos? Vamos lá no livro de João, capítulo 14, no verso 16 ao 21. Vamos ver o que o apóstolo João ele fala. João 14, do 16 ao 21, e ele diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo sim não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Nesse momento, o Senhor está falando com os seus 11 discípulos, não com 12, porque até então, naquele momento, Judas já não estava fazendo mais parte do grupo, pois ele tinha se suicidado, tirado a sua própria vida. Porém, se encontrava apenas 11 discípulos chamados apóstolos. Então, ele não disse ao mundo, ele disse para os 11 discípulos. Porém, lá na frente ele diz, ide fazei discípulos. Então os discípulos que os discípulos de Cristo haveriam de fazer, automaticamente também haveriam de conhecer o Consolador, que é o seu Espírito. E ele diz mais no verso 18, não vos deixarei órfãos. Vós, olha só, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e não viverei, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é que é o ponto fundamental. Este é que é o ponto fundamental. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que guarda os mandamentos de Cristo, ou seja, aquele que guarda esta palavra sem tirar nada ou sem acrescentar nada. Aquele que mantém esta palavra, como o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8. Quem deturpa esta palavra não vai morar no céu. O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8? Vamos ler também? Vamos lá. Porque é muito bom a gente, quando estiver ministrando a palavra, nós trazemos as explicações, não é? Para não ficar uma coisa no vazio. Concorda comigo? Gálatas 1:8, e diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Veja bem, olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, não aceita não. É um evangelho deturpado, é um evangelho mentiroso, é um evangelho enganoso, é um evangelho diabólico. É um evangelho orientado e direcionado por Satanás.
pelo diabo. Ou seja, essas manifestações corpóreas que hoje eles introduzem dentro das igrejas. Essas igrejas, manifestações negras, chamadas hoje as igrejas pretas, são tudo manifestações demoníacas. Porque a própria palavra de Deus, ela diz, aonde há luz, trevas. Onde há trevas, não pode haver luz. A igreja de Cristo, ela não é escura, ela não vive nas trevas, ela não é preta, ela não é negra. A igreja de Cristo, ela é pura porque brilha a glória de Deus. A luz de Cristo. Então Jesus Cristo, quando ele voltar pela uma segunda vez, ele não vai vir buscar nenhum ser humano. Ele vai vir buscar o seu espírito. Só que, naquele grande momento da segunda vinda de Cristo, quem for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse sim haverá de subir junto com o Espírito e adentrar pelos portões do céu. Vamos ver o que fala, o que o jovem pastor Tiago, apóstolo Tiago, ele fala em Tiago 2,26. Ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Do que adianta você ter fé e você não ter obras? Porque o próprio pastor, apóstolo Tiago, ele diz: me mostra a tua fé, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, ou vice-versa, as minhas obras pela minha fé. Quem mais tem o interesse de que uma alma se converta, de que uma prostituta se converta, que um drogado se converta, que um alcoólatra se converta, que qualquer pecador se converta? Não sou eu, não é você, não é ninguém. É Cristo. É o Senhor Jesus de Nazaré. Esse é o que mais tem a vontade que cada um se converta. Porque ele mesmo diz na palavra dele que ele não se agrada na morte do ímpio. E para ele seria melhor que todos se salvassem, se convertessem. E o que eu e você nós temos feito? Qual é a obra que eu tenho feito? Eu tenho buscado a Cristo somente para mim e não me importado com o meu semelhante? Será que eu tenho me importado com aquele que está chorando? Será que eu tenho abusado da minha autoridade? Será que eu tenho desrespeitado as pessoas simplesmente pelo fato de a mim ter me dado, alguém ter me consolidado, ter me colocado sobre mim uma responsabilidade de liderança e por motivo disso eu me ensoberbeci e comecei a pisar nas pessoas, comecei a andar de nariz empinado, comecei a usar de autoritarismo dentro da casa de Deus, simplesmente pelo fato de eu ser líder de alguma coisa, ou estar como dirigente de alguma congregação. Por desrespeitar um pai, desrespeitar um ministro acima de mim eclesiasticamente.
por achar que eu sou agora o dono da cocada preta, por eu não amar, por eu não suportar, por eu não emprestar o meu colo, por eu não emprestar o meu ombro, estender as mãos, emprestar as minhas lágrimas para quem já não tem mais lágrimas para chorar? Será que eu tenho ido para ajudar alguém? Ou abençoar alguém? Será que eu tenho recebido alguém? Será que eu tenho aberto as portas da minha casa para receber alguém? Eu tenho dado um copo d'água para saciar a sede de alguém? Ou tenho dado um prato de alimento para saciar a fome de alguém? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. É comparado a um corpo sem espírito. É uma coisa que me chama a atenção, eu às vezes eu fico analisando. Por que Jesus Cristo ele morreu morte de cruz? Sabe por que Jesus Cristo ele morreu morte de cruz? Porque, além de ter morrido morte de cruz, ter ressuscitado ao terceiro dia, porque simplesmente quando ele veio na figura de homem, na figura humana, ele praticou a sua própria palavra. Porque ele foi praticante, ele não foi teórico. Se ele não fosse praticante, ele fosse apenas um homem teórico, com certeza ele até teria morrido, lógico, de velhice. Naquela época não tinha uma bala perdida, mas tinha uma flecha perdida, uma lança perdida, possivelmente, né, atropelado por uma biga, não sei, de uma doença física, não sei. Porém, ele não ressuscitaria ao terceiro dia. Para que nós venhamos a ressuscitar ao terceiro dia, para que nós venhamos adentrar pelos portões dos céus, nós temos que ser templos do Espírito Santo. Para que naquele grande dia, agora vamos lá no livro de Apocalipse capítulo 2, no verso 17. Veja só o que o apóstolo João ele escreve à igreja de Pérgamo. É algo muito interessante. Veja bem, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei prestem atenção, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Jesus, quando voltar, ele não vai chamar ninguém pelo nome. Por exemplo, meu nome é Augusto. Eu, pela misericórdia do Senhor, sou um cristão, sou um pastor. Conheço mais 2 Augustos, um outro pastor e um é um evangelista, são homens de Deus. Mas eu também conheço tantos outros pastores que não valem nada. São cachaceiros, drogados, adúlteros, ladrões, homicidas, corruptos. E a palavra de Deus ela diz que no céu o pecado ele não entra. E não tem como o Senhor chegar e chamar Augusto. Todos os Augustos vão querer subir. E pelo fato de não entrar pecado no céu, o Senhor não vai chamar, prestem atenção, não vai chamar ninguém, nenhum ser humano. Ele vai chamar um nome espiritual. E só vai entender o chamado de Cristo, aquilo que é espiritual. A própria palavra de Deus, ela diz que aquilo que é espírito pende para as coisas do espírito. Aquele que é carne pende para as coisas da carne. O Senhor, ele vai chamar um nome espiritual. E volta a dizer, só vai entender o que é espiritual. O chamado de Cristo só vai ouvir o seu próprio Espírito que habita hoje na terra. Aí volto a dizer aquilo que eu falei ainda há pouco. Se nesse momento que o próprio Senhor chamar o nome espiritual e o seu Espírito entender e ouvir, e voltar do lugar
seu, que é o céu, quem for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse sim vai subir e vai adentrar pelos portões do céu. O arrebatamento da igreja, ela se consolida nisso. No momento do arrebatamento, Jesus, preste atenção, Jesus não vai vir buscar nenhum ser humano. Até porque ele mesmo diz na palavra dele, que ele olhou aqui para a terra, não viu um justo sequer. Apesar que a partir do momento da sua morte na cruz, ele justificou quem assim o aceitasse. Quem assim o aceitasse. Mas vamos ali, no livro de Mateus capítulo 10, no momento em que Jesus Cristo ele chama 12 homens. Em meio a uma grande multidão ele chama 12 homens. Só que no meio desses 12 homens, tiveram 3 pessoas que por demais entristeceram o coração do Senhor. E dentro desses 3 que entristeceram o coração do Senhor, um foi chamado de filho da perdição. Pedro negou 3 vezes. Tomé duvidou. Só que Pedro e Tomé se regeneraram. Judas já tinha ceifado a sua própria vida, não tinha como voltar atrás. E Pedro e Tomé se alicerçaram na rocha, viram um erro que tinham cometido e pediram perdão. E Deus assim, pela sua infinita misericórdia, os perdoou e eles deram continuidade no seu ministério. Mas a Bíblia diz que nem todos que estão dentro da casa do Senhor dizendo Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Será que o que nós temos buscado comer hoje? Quando o Senhor diz ali que nós comeríamos o melhor desta terra, não é o que essa terra produz. Essa terra só produz, ela já é pecaminosa. A Bíblia mesmo diz que a terra jaz no maligno. O fruto desta terra é o pecado. Mas existe algo de santo que Deus deixou nesta terra. Veja bem, o fruto desta terra é o pecado. Mas existe algo que Deus deixou nessa terra, que não é fruto desta terra e é santo. É isso que nós temos que comer. Mas não um alimento físico, é um alimento espiritual. Ali em Isaías, capítulo 1, no verso 19, o grande profeta Isaías, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, 1,19 de Isaías, se quiserdes, veja bem, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas naquela época o Espírito Santo não se manifestava, você que pensa que não. A própria palavra de Deus, ela diz que Sansão, humanamente dizendo, ele era fraco. Mas quando o Espírito Santo de Deus tomava ele, não tinha ninguém que o vencia. Então, veja bem o que o grande profeta Isaías diz, se quiser e ouvirdes, tereis o melhor desta terra. Ouvirdes é a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Ele é o melhor desta terra. Porque a palavra de Deus, ela diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então o pão, o alimento desta terra não é o melhor. O melhor desta terra é aquilo que esta terra não produziu, mas que é proveniente do céu e que hoje habita nesta terra. Esse é o melhor que o Senhor diz que nós teríamos que comer, para que pudéssemos vir para que naquele grande dia
no momento do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar o seu Espírito, e uma vez a gente sendo templo deste mesmo Espírito, nós possamos adentrar pelos portões do céu. Mas o que eu e você, nós temos feito para ser templo do Espírito Santo? Quando Jesus voltar pela segunda vez, para vir buscar o seu Espírito, você fica ou você sobe? Você hoje é templo do Espírito Santo? Se Jesus voltar agora, pelas suas atitudes, pelas suas obras, pela prática da tua fé, você pode dizer que você é templo do Espírito Santo? E você tem a certeza que se Jesus voltar agora, você sobe? Será que através da minha vida ou através da tua vida, o que o Senhor tem feito? Qual é o tipo de culto que eu e você temos dado a Deus? Qual é o tipo de louvor que eu e você temos dado a Deus? Qual é o tipo de atenção que eu e você temos dado a Deus? Qual é o melhor que eu e você temos dado para Deus? Nós estamos cheios de quê? Cheio do nosso eu ou cheios do Espírito Santo? Arrebatamento. Isso é algo muito sério. Jesus não vai vir buscar nem a mim, nem tampouco você. Ele vai vir buscar o seu Espírito. Porém, se naquele momento, eu e você viermos estar na qualidade de templo do Espírito Santo, nós vamos adentrar pelos portões dos céus. Mas para nós sermos templo do Espírito Santo, veja bem, nós temos que andar na contramão deste século. Mesmo vivendo neste século, mesmo vivendo neste mundo, a própria palavra de Deus, ela diz que nós estamos neste mundo, porém não pertencemos a ele. Você tem andado de mãos dadas com quem? Com Cristo através do seu Espírito ou com este mundo? Quais são as suas manias? O que você tem buscado vestir? O que você tem buscado ouvir? O que você tem buscado falar? O que você tem buscado assistir? O que você tem buscado fazer? O que você tem buscado ler? Qual tipo de culto você dá a Deus? Qual tipo de adoração você dá para o seu Senhor, para Deus? A que Deus você serve? Rapaz, isso tudo é muito sério. Será que o Espírito Santo de Deus ele tem se alegrado de mim e de você? Se ele estiver se alegrando de mim e de você, ele estará dentro de nós. Se ele não estiver se alegrando nem de mim nem de você, ele já não está dentro de nós, ele está do lado de fora. E se nós estamos tomando para nós as práticas desse mundo, ele também está do lado de fora. Mas se nós estivermos andando na contramão deste mundo, ele está dentro de nós. Se nós não tivermos pregando essa maldita, vejam bem, vou falar com a boca bem grande, se nós não estivermos pregando esta maldita teologia da prosperidade, o Senhor está dentro de nós.
Se o homem estiver pregando esta maldição dentro das suas igrejas, o Espírito Santo de Deus está do lado de fora. Se eu não estiver aderindo a essas aberrações dentro da igreja, esses repleplés, retetés, roda-roda, pula-pula, essas coisas que só misericórdia, demoníacas dentro da igreja, venda de objetos ungidos, canetas, vassouras, copos com água, vidrinhos com água, cruz de madeira, esses simbolismos todinho dentro da igreja. Se eu estiver fazendo tudo isso, o Espírito Santo de Deus está fora de mim. Se eu não estiver fazendo, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Isso é muito sério. Volto a dizer, Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo escreve: se nós mesmos, ou um anjo desça do céu, vos anuncie um outro evangelho que não seja esse que vos tenho anunciado, não aceita não. No livro de 1 Coríntios, para terminar, 1 Coríntios 1:17, veja só o que o apóstolo Paulo ele fala. Ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Qual evangelho você tem pregado? Qual evangelho você tem buscado para você? É o evangelho humano, onde alegra a minha carne, meu eu, alimenta o meu ego? Ou o evangelho da cruz de Jesus Cristo? Porque se eu estiver pregando o evangelho do homem, o Espírito Santo de Deus está fora de mim. Mas se eu estiver pregando o evangelho da cruz de Cristo, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Se eu estiver pregando o evangelho da cruz, falando de salvação e alertando as pessoas que o inferno também existe, ele é real, o Espírito Santo de Deus ele está dentro de mim. Se eu não estiver pregando isso, o Espírito Santo de Deus está fora de mim. E naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar o seu Espírito, se o Espírito Santo de Deus ele não estiver em mim, eu vou ficar. Mas se ele estiver dentro de mim, eu vou subir. Esse é o arrebatamento. Jesus não vai vir buscar o homem. Ele não vai vir buscar nem a mim, nem tampouco a você. Ele vai vir buscar o seu Espírito. E volta a dizer, naquele grande dia, quem foi encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse vai subir e adentrar pelos portões dos céus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossa vida, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa e lhe dê uma ótima semana. Deus assim vos abençoe. Shalom Adonai.